Olá, alunos! Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa, e hoje é o dia do nosso exercitando, né? O nosso praticando, nossa atividade, referente ao nosso assunto que a gente estudou na aula de ontem, que foi sobre pontuação. Vamos lá para a nossa primeira atividade. Bom, nós temos aí o texto, né? Ele chama-se Essa Velhinha. Aí vocês prestem atenção no discurso aí, na voz de cada um dos personagens, tá? Que estão falando, tá bom? Para que vocês possam chegar à resposta, né? A resposta correta, né? Os pontos de exclamação em cachumba, o que significa? O que ele exprime, né, nesse texto? Então, vocês vão ter essa atividade, daqui a pouco eu volto com vocês para fazermos a nossa interação. Participem no chat. Voltamos com a nossa interatividade, vamos fazer a leitura do texto para a gente conseguir chegar aí à resposta, né, que eu pedi para vocês identificarem qual é a expressão que vai demonstrar aí a palavra cachumba, né, com a exclamação, com o uso da exclamação. Então, vocês percebem aí que no texto há um diálogo, uma conversa entre dois personagens e um dos personagens é uma velhinha, certo? Aí o personagem primeiro entra, desculpe, entrar assim sem pedir licença. E aí o que acontece? Ela diz doença, ela entendeu errado, né? Não, quem está doente? Aí pergunta novamente, mas quem está doente? Não, sorriu o homem, a senhora entendeu errado. Aí ela responde, resfriado?
Ora, quer dizer, bem, eu estava lá fora e Xi catapora. Senhora, por favor, não confunda. Cachumba. Cuidado, menino, isso é perigoso, sabe? Sei fazer um chazinho muito bom para cachumba. Então, na questão, no enunciado da questão, ele pergunta, né? Os pontos de exclamação em cachumba. Exprime o entusiasmo, a dor, um espanto, uma tristeza. O que ela vem expressar, né, nesse contexto? Então, analisando os sentidos que a exclamação pode provocar no texto, ela pode provocar um entusiasmo, ela pode provocar uma dor, ela pode provocar um espanto, uma tristeza. Só que a gente tem que olhar o contexto da frase, o contexto no texto, tá? Para que a gente consiga chegar ao sentido correto que ele está exprimindo, né? Nesse caso, ela está exprimindo o quê? Um espanto, né? A velhinha, como ela estava confundindo, não estava entendendo direito o que ele estava falando, então ela ficou assustada, né? Quando o rapaz falou e ela entendeu cachumba. Então, cachumba é uma doença, né? Então, tem que tratar com muito cuidado. Então, a exclamação, o sentido dessa exclamação no texto é um sentido de espanto, tá? Ela ficou espantada no momento que ele falou e ela entendeu outra coisa, né? E como a cachumba é uma doença, então foi um sentido de espanto, gente, tá? Então, é necessário que a gente possa analisar a pontuação no texto, ver o contexto, né, que está sendo colocada essa palavra, para que a gente consiga chegar ao sentido correto, né, que essa exclamação está provocando no texto, tá bom? Então, no uso das onomatopeias, por exemplo, elas vão provocar aí vários sentidos, mas nesse caso, a gente está fazendo a interpretação correta aí no sentido de espanto, tá, gente? Então, vamos seguir aí para a outra questão, a segunda questão. Vocês vão ler, né, novamente, aí nós temos uma poesia, tá bom? Aí vocês vão fazer a leitura rapidinho, e aí no enunciado da questão ela pergunta, no trecho destacado, os travessões foram utilizados para... Então, lá no texto tem o destaque, tá bom? Tá lá destacado no texto. E aí vocês vão marcar uma dessas alternativas, ok? Então, seguimos para a nossa atividade, daqui a pouco eu retorno com vocês.
Muito bem, gente, voltamos para a nossa segunda atividade, fazer a explicação do texto, né, o poema, mas eu quero só frisar uma coisa lá da primeira aula que eu falei sobre o uso das onomatopeias, né? A exclamação, ela também é muito utilizada nas onomatopeias, né, que são figuras de linguagem que imitam o som das coisas, né? Assim como também a exclamação, ela é utilizada muito nas interjeições, né, que são expressões que vão justamente demonstrar sentimento, emoção, né, de dor, raiva, alegria e tudo mais. Então, continuando aí para a nossa segunda atividade, que é a leitura do poema, né, esse poema, ele começa: a poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde em flores e frutos. A poesia, aí você observa que está destacado e ele está sendo utilizado aí 2 travessões, um no início e um no final da frase, né? Tem tudo a ver, aliás, a frase não, do verso do poema, né? Tem tudo a ver com tudo. Então, no trecho destacado, os travessões foram utilizados para indicar o quê, né, nesse poema? Então, nesse caso, ele estabelece que uma pausa no discurso do eu lírico. O eu lírico é a voz que fala no poema, tá? Então, voltando lá no poema, rapidinho, só para a gente mostrar que no início do poema ele tem um ritmo, né? Você nota através do uso da vírgula aqui, ó. Poesia tem tudo a ver com a plumagem ou o voo, observe que eu tenho uma vírgula aqui, ó, e o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, a gente percebe que tem um ritmo, né, tá acontecendo um ritmo no poema. E assim segue, né, na outra parte do poema, ó, as cores todas do arco-íris, observem aqui, ó, né, o ritmo dos rios cachoeiro, o brilho da lua, do sol, das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. Então, você percebe, até pelo alinhamento, né, da estrofe aqui, né, que vai decaindo aqui, ó. Você vai percebendo esse ritmo, né, de um verso para o outro. Então, aqui você observa que há uma pausa, ó. A poesia é só abrir os olhos e ver, né? Você percebe essa pausa, em tudo a ver com tudo, né? Então, o poeta, ele decidiu utilizar esses 2 travessões para indicar que houve uma pausa na voz, né, no eu lírico, ok? Então, essa foi a função do travessão, né, dos 2 travessões no texto, porque o travessão ele tem outras funções também no texto, né? Pode ser para explicar, pode ser para colocar a voz do personagem no texto narrativo, né, para introduzir a voz do personagem, né? Então, ele vai ter vários usos. Então, no poema, o poeta utilizou isso para dar uma pausa no eu lírico, ok? Então, seguindo aí para a nossa questão 3, vamos lá. Temos um texto novamente, vocês vão fazer a leitura, tá bom? E na sequência, as aspas empregadas na palavra pequena dão à palavra um tom. Aí você vai ler lá direitinho para ver qual é esse tom que ele está provocando no texto, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês.
voltamos aqui com o nosso texto da terceira questão. Vamos fazer uma pequena leitura breve aqui, né? O marinheiro que tocava tuba. Tendo nascido no interior do Ceará, como foi acabar sendo regente? Nasci no Iguatu, porque meu pai trabalhava naquela época nessa cidade, numa função muito delicada e até pejorativa, a de delegado de polícia. Na época, havia uma espécie de guerra no Ceará, com intervenção federal. E como ia sendo expulso de tudo quanto era escola, meu pai resolveu me colocar na escola de aprendizes de marinheiros. Aí a coisa mudou. A escola, naquela época, era semi-correcional. Meu pai advertia, agora você toma jeito. Éramos 14 irmãos, dos quais eu era o quinto pela ordem. Família pequena, como veem, 8 homens, 6 mulheres. Então, observe que aqui nesse texto, né, essa frase aqui, pode deixar lá? Essa frase, quando ele diz, ó, família pequena, observe que ele colocou entre aspas, ok? Ele está fazendo uso de quê? Da ironia, gente. Por quê? Porque observe que essa família não é nada pequena, ó. 14 irmãos, gente. São muitos meninos, né? Como ele mesmo cita, né? 8 homens e 6 mulheres. Então, a palavra pequena está entre aspas para indicar uma ironia. O que quer dizer ironia? Ele está dizendo o contrário daquilo que significa realmente. Então, observe que uma família com 14 irmãos não é uma família pequena. Então, a ironia ela tem esse sentido de você dizer o contrário daquilo que você realmente quer dizer, tá bom? Então, esse foi o sentido correto, né, do emprego das aspas, até porque a aspa ela serve para fazer uma citação, para fazer o realce de uma palavra que o autor queira realçar no texto, né? Então, dependendo do contexto em que as aspas estão sendo utilizadas, a gente tem que ler o texto, tem que ler o contexto, para que a gente consiga chegar ao sentido correto, tá bom? Do uso dessa aspa, ok? Então, vamos seguir aí para a nossa quarta e última questão. Vamos lá. Temos novamente um texto, vocês vão fazer a leitura, tá bom? E aí, no enunciado dessa questão, ela pede o seguinte: no trecho, era um sonho lindo. O ponto de exclamação indica um susto, uma admiração, um medo, uma dúvida. Mais uma vez, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto, vão observar em que contexto está essa frase, tá? Para que você consiga chegar ao sentido correto do uso da exclamação, tá bom? Daqui a pouquinho eu retorno com vocês, respondam aí no chat, tá? Participem aí e daqui a pouquinho eu volto com vocês.
Muito bem, turmas, voltamos para a correção da nossa atividade. Vamos fazer aí uma pequena leitura do texto, né? Que chama-se a história da bomba boa, né? A bomba que tinha coração. Um dia a bomba boa foi levada por um avião para destruir uma cidade. De repente ela sentiu que estava caindo. Bomba boa fez então um grande esforço e conseguiu se desviar do alvo, indo cair sobre um monte de feno, numa fazendinha. Como o feno era macio, ela não explodiu. E o cansaço foi tanto que ela adormeceu. E sonhou. Era um sonho lindo. Estava cercada de crianças que lhe pediam para brincar. Mas o sonho durou pouco. Por outras mãos, ela foi levada. Não demorou muito e Bomba Boa viu que estava sobre outra cidade. E novamente sentiu que deveria matar e destruir. Fez um grande esforço para se desviar do alvo. De nada adiantou. Explodiu, mas em lugar de morte e destruição, ela cobriu o céu de flores, numa explosão de alegria. Naquele dia, os moradores da cidade cantaram e dançaram, comemorando o milagre florido. Então, como a gente percebe no texto, existem duas frases que estão sendo utilizadas a exclamação, né? E uma delas é o que está no enunciado. No trecho, era um sonho lindo. O ponto de exclamação indica o quê nesse texto? Nessa frase, né? Então, a exclamação aí, gente, está no sentido de admiração. Ela ficou encantada, né? Com aquele sonho lindo, com aquele sonho bonito. Então, nesse contexto, a exclamação está com o sentido de admiração, tá bom? Admiração. A exclamação, ela pode provocar vários sentidos no texto, de susto, de medo, de dúvida, né? Ou então, quando ela diz explodiu, né, que você observa lá no texto, explodiu, está se usando a exclamação justamente para indicar o fenômeno que aconteceu. Aí você imagina o que foi que aconteceu, como, né, o explodir de uma bomba, como é. É bem estrondoso, né? Bem forte. Então, a exclamação ela vai ter várias funções no texto, né? Então, nesse contexto, o sonho era lindo, então é admiração, ela ficou encantada com aquele sonho, né? Então, é importante a gente observar o efeito de sentido, né, que é causado pela exclamação, né? Porque justamente para a gente chegar ao sentido correto. Por quê? Porque a exclamação ela vai ser usada em vários contextos, nas interjeições, nas onomatopeias, né? Então, a gente tem que prestar atenção, porque ela está muito relacionada aos nossos sentimentos, às nossas emoções, né? De raiva, de tristeza, de susto, de alegria, né? Então, a gente tem que justamente fazer a leitura correta do texto, observar a entonação que ela está provocando, né, o sentido, e aí a gente chega na resposta correta, ok, turmas? Então, a gente agradece a participação de todos vocês pelo chat e até uma próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.